Garçonete perde emprego por ajudar trigêmeas na calçada, sem saber que eram filhas do seu chefe. O calor daquela tarde era daqueles que faz a gente suar, só de respirar, o tipo de calor que deixa o asfalto tremendo, que gruda a roupa no corpo e faz todo mundo andar devagar, como se estivesse carregando um peso invisível nas costas. Lúcia Helena secou a testa com as costas da mão enquanto equilibrava 3 pratos de comida no braço esquerdo, desviando das mesas cheias do restaurante solar do centro com a prática de quem faz aquilo há anos. O uniforme vermelho com gola branca já estava manchado de café desde a primeira hora da manhã. Uma mancha feia, bem no meio do peito, que ela tentou limpar umas 3 vezes, mas que só piorou. Não que alguém fosse reparar, ninguém nunca reparava em Lúcia. Ela era como a mobília do lugar, estava ali, cumpria sua função e era só isso. "Moça, esqueceu meu guaraná", gritou um cliente da mesa 6, acenando o guardanapo no ar. "Já vai, seu Marcos", Lúcia respondeu com um sorriso cansado. Aquele sorriso automático que a gente aprende a dar quando trabalha com o público. O sorriso que não chega nos olhos. 4 anos. Fazia 4 anos que ela trabalhava ali, servindo comida, limpando mesa, levando bronca de Dona Rita quando alguma coisa saía errado. 4 anos desde que sua vida tinha virado de cabeça para baixo naquela noite na maternidade Santa Beatriz. 4 anos desde que lhe disseram que o bebê tinha nascido sem vida, que ela precisava esquecer e seguir em frente, como se fosse possível esquecer um pedaço da gente que foi arrancado antes mesmo de poder segurar nos braços. Desde então, Lúcia vivia no piloto automático. Acordava no quartinho apertado da pensão de Dona Zilda, tomava um café ralo, pegava 2 ônibus até o centro, trabalhava das 8 às 6, voltava para casa, dormia e recomeçava tudo de novo no dia seguinte. Fim de semana era a mesma coisa, só que com turnos diferentes. A vida tinha virado isso. Uma sequência de dias iguais, sem gosto, sem cor, sem nada que lembrasse que um dia ela teve sonhos. Lúcia, o lixo, a voz estridente de seu Paulo, o cozinheiro. Cortou o barulho do restaurante. "Já está transbordando aqui atrás", ela suspirou. Claro, sempre sobrava para ela as tarefas que ninguém queria fazer. Largou a bandeja no balcão, amarrou melhor o avental na cintura e foi até os fundos da cozinha, onde 3 sacos de lixo fedorento esperavam para ser levados até a caçamba na rua. O cheiro era horrível, mas Lúcia nem ligava mais. Pegou 2 sacos, um em cada mão, empurrou a porta dos fundos com o ombro e saiu para o beco estreito que dava na rua lateral. O sol bateu no rosto dela com força, fazendo-a fechar os olhos por um segundo. Foi quando ouviu um choro. Não, 3 choros, agudos, desesperados, daqueles que cortam a alma da gente. Choro de bebê. Lúcia largou os sacos de lixo no chão e saiu correndo em direção ao som, o coração já disparado. Ali na calçada, quase na esquina, um carrinho de bebê estava travado de qualquer jeito, torto, as rodinhas da frente já meio suspensas no ar, a coisa toda inclinada perigosamente em direção à rua movimentada. "Meu Deus!" Ela correu, os pés quase tropeçando no próprio avental. Agarrou o carrinho com as 2 mãos e puxou de volta para a calçada com força. O coração batendo tão rápido que parecia que ia sair pela boca. Olhou ao redor, procurando alguém, os pais, qualquer pessoa. Nada. A rua continuava movimentada, carros passando, gente andando apressada, mas ninguém parecia ter percebido que 3 bebês tinham quase caído no meio do trânsito. Lúcia olhou para dentro do carrinho. 3 bebês, trigêmeas, pelo visto, idênticas como 3 gotas d'água. Devia ter uns 4 meses cada uma, todas vestidas com macacõezinhos coloridos, uma de azul, uma de verde, uma de rosa, e todas chorando com aquela força que só bebê pequeno tem. O rosto vermelho, os punhos cerrados, as perninhas se debatendo no ar. "Calma, calma", Lúcia murmurou sem pensar, pegando uma delas no colo.
a de macacão verde. E aí aconteceu uma coisa estranha. A bebê parou de chorar. Assim, de repente, encostou o rostinho no peito de Lúcia. Agarrou o tecido do uniforme com as mãozinhas gordas e soltou um suspiro comprido, como se tivesse finalmente encontrado o que estava procurando. Lúcia ficou paralisada. Aquela sensação, aquele peso pequeno nos braços, aquele cheiro de leite e talco. Algo dentro dela se mexeu, algo antigo, guardado, que doía demais para deixar vir à tona. As outras duas continuavam chorando, sem pensar. Lúcia pegou mais uma, acomodando as duas no colo, e essa também se acalmou imediatamente, agarrando-se a ela com força. A terceira, vendo as irmãs, esticou os bracinhos na direção dela, o choro ficando mais agudo. Tá bom, vem cá você também." Lúcia pegou a terceira, fazendo malabarismo para segurar as três ao mesmo tempo, e todas pararam de chorar. Ficaram ali, as três agarradas nela, quietinhas, os olhinhos começando a fechar como se a conhecessem, como se ela fosse delas. O coração de Lúcia apertou com tanta força que ela precisou segurar a respiração. Não podia pensar nisso. Não podia. O que essa garota pensa que está fazendo com as minhas netas? A voz cortou o ar como uma facada. Lúcia ergueu os olhos, ainda tonta com a sensação dos três bebês nos braços, e viu a porta de vidro do restaurante se abrindo com violência. Dona Rita Montenegro saiu como um furacão, as joias no pescoço brilhando sob o sol, o rosto contorcido de raiva. Atrás dela vinha Álvaro, o filho, o dono do restaurante, terno impecável mesmo com aquele calor, expressão chocada, os olhos fixos nas filhas nos braços de Lúcia. Eu só... Lúcia tentou explicar, a voz saindo fraca. Elas estavam, o carrinho ia cair na rua, eu só... Só o quê? Rita já estava na frente dela, arrancando uma das bebês dos braços de Lúcia com tanta força que a menina voltou a chorar imediatamente. Quem você pensa que é para ficar pegando nas minhas netas? Largando o trabalho, encenando essa palhaçada toda para chamar atenção? Não foi isso. Lúcia sentiu as lágrimas queimando nos olhos. As outras duas bebês choravam agora também, ainda agarradas nela, se recusando a soltar. O carrinho estava caindo. Senhora, eu só quis... Mentirosa. Rita gritou ainda mais alto e Lúcia percebeu que já tinha uma multidão se formando. Clientes do restaurante na porta, gente parando na calçada, todo mundo olhando. Você abandonou seu posto, largou o serviço e ainda vem com essa história ridícula. Quem deixou o carrinho ali, hein? Foi você mesma, aposto, para poder bancar a heroína. Eu nunca. A voz de Lúcia sumiu. As palavras não saíam mais. Álvaro finalmente se mexeu, pegando as outras duas bebês com cuidado. As meninas choravam, esticando os bracinhos de volta para Lúcia. E aquilo doeu mais do que qualquer coisa que Rita podia dizer. Mãe, espera, ela só estava... Álvaro começou, mas Rita cortou. Não, Álvaro, essa gente acha que pode fazer o que quer. Ela apontou o dedo na cara de Lúcia, tão perto que quase encostou no nariz dela. Você está demitida. Pega suas coisas e sai da minha vista. E se eu ver você perto da minha família de novo, chamo a polícia, entendeu? Lúcia não conseguia se mexer. Sentia todo mundo olhando. Seu Paulo na porta da cozinha. Os outros garçons, os clientes, os pedestres, todos olhando para ela como se fosse uma louca, uma oportunista, uma qualquer. Eu disse para sair. Rita praticamente cuspiu as palavras. Lúcia abaixou a cabeça e começou a andar. As pernas tremiam. As mãos tremiam, tudo tremia. Passou direto pela porta dos fundos, pegou a bolsa velha do armário, nem esperou para tirar o uniforme, só queria sumir dali. Quando atravessou o restaurante para sair pela porta da frente, ouviu os sussurros. Sempre tinha sussurros. Sobre gente como ela, gente pobre, gente que não tinha nada e por isso devia aceitar tudo.
Calada, lá fora, o calor continuava insuportável, o asfalto continuava tremendo, mas Lúcia não sentia mais nada disso. Só sentia o peso fantasma daqueles 3 bebês nos braços, o jeito que elas tinham se agarrado nela, o jeito que pararam de chorar, como se a conhecessem, e enquanto caminhava para a rua, sem saber para onde ir, sem emprego, sem nada, uma única coisa martelava na cabeça dela: por que aquelas crianças se agarraram a mim daquele jeito? Lúcia não dormiu naquela noite. Ficou acordada no quartinho abafado da pensão, deitada na cama de solteiro que rangia a cada movimento, encarando o teto cheio de manchas de umidade. A janelinha dava para o beco dos fundos e de vez em quando chegava o barulho de algum cachorro latindo ou de gente brigando na rua. Mas ela nem ouvia mais essas coisas. Estava acostumada. O que não conseguia tirar da cabeça eram aquelas 3 bebês. O jeito que pararam de chorar quando ela pegou elas no colo. O jeito que se agarraram no uniforme dela. As mãozinhas minúsculas segurando firme como se tivessem medo de soltar. Uma delas, a de macacão verde, tinha até encostado o rosto no peito dela, bem onde batia o coração, e ficado ali quietinha, respirando devagar. Era como se conhecessem ela. Bobagem, Lúcia murmurou para si mesma, virando de lado na cama. Bebê se acalma com qualquer um que pega no colo. É instinto, mas não parecia instinto, parecia outra coisa, parecia... Ela fechou os olhos com força, tentando afastar aquele pensamento perigoso que começava a se formar. Não podia pensar nisso, não podia começar a imaginar coisas. Já tinha sofrido demais, já tinha chorado demais, não ia ficar inventando conexões onde não existia nada. Mesmo assim, quando finalmente pegou no sono de madrugada, sonhou com um bebê chorando que ela nunca conseguia alcançar. Na manhã seguinte, Lúcia acordou com o barulho de Dona Zilda batendo na porta. "Lúcia, tem um envelope aqui embaixo para você." Ela se arrastou para fora da cama, o corpo doendo de cansaço, abriu a porta e pegou o envelope que a dona da pensão esticava com cara de curiosa. "É do restaurante." Dona Zilda não se segurou. "Aconteceu alguma coisa. Fui demitida." Lúcia respondeu seca e fechou a porta antes que a mulher pudesse fazer mais perguntas. Dentro do envelope tinha o acerto: 2 meses de salário atrasado, menos os descontos que Rita sempre inventava. Mal dava para pagar mais 1 mês de aluguel. Depois disso, ia ter que se virar. Mas não era nisso que Lúcia estava pensando enquanto olhava o dinheiro. Estava pensando que precisava voltar ao restaurante para devolver o uniforme. Dona Rita tinha deixado bem claro que não queria ver a cara dela nunca mais, mas tinha que devolver. Era a coisa certa a fazer. Ou pelo menos era a desculpa que arrumou para si mesma. O solar do centro estava mais vazio quando Lúcia chegou, quase na hora do almoço. Empurrou a porta de vidro devagar, o uniforme dobrado debaixo do braço, rezando para não dar de cara com Rita. Teve sorte. Só tinha seu Paulo na cozinha e 2 garçonetes novas que ela nem conhecia direito. Entregou o uniforme no balcão e ia sair correndo quando algo na parede chamou sua atenção. Um quadro grande, emoldurado em madeira escura, que ela já tinha visto milhões de vezes, mas nunca tinha realmente parado para olhar. Ficava ali, perto do caixa, num lugar de destaque, onde todo mundo podia ver. Era a foto de uma mulher jovem, bonita, de vestido claro e barriga enorme de grávida. Ela estava abraçada com Álvaro, mais jovem, com menos rugas ao redor dos olhos, e os 2 sorriam daquele jeito que só gente muito apaixonada sorri. Embaixo tinha uma plaquinha dourada: Laura Montenegro. Saudades eternas. Lúcia conhecia a história. Todo mundo no restaurante conhecia. Laura tinha morrido no parto, coitada. Deixou o marido viúvo e as 3 filhinhas sem mãe. Uma tragédia. Dona Rita vivia dizendo que criava as netas sozinha porque o filho trabalhava demais.
que era ela quem fazia o papel de mãe e avó ao mesmo tempo. Mas agora, olhando para aquela foto, alguma coisa clicou na cabeça de Lúcia. Aquele rosto, ela já tinha visto aquele rosto antes. O coração começou a acelerar, ela chegou mais perto do quadro, estudando cada detalhe da imagem, os olhos de Laura, o formato do rosto, o jeito que ela segurava a barriga, como se estivesse protegendo o tesouro mais precioso do mundo. E de repente, a memória voltou, clara, nítida, dolorosa. 4 anos atrás, a maternidade Santa Beatriz. Lúcia andando pelo corredor, tonta de dor, segurando a barriga, as contrações vindo cada vez mais fortes. E ali, na porta da sala de parto de urgência, uma mulher chorando, chorando alto, descontrolada, enquanto 2 enfermeiras tentavam acalmá-la. Era ela, era Laura. Lúcia lembrava porque uma das enfermeiras tinha dito alguma coisa alto o suficiente para ela ouvir. Tem 2 mulheres em trabalho de parto ao mesmo tempo essa noite. Deus está testando esses casais hoje. 2 mulheres ao mesmo tempo. As pernas de Lúcia fraquejaram. Ela se apoiou no balcão, tentando respirar, tentando organizar os pensamentos que começavam a girar descontrolados na cabeça. Não podia ser. Era só coincidência. Tinha mulher dando à luz na Santa Beatriz todo dia. Devia ter umas 5, 6 por noite, só porque ela e Laura estavam lá na mesma noite não significava nada. Mas o coração dela não acreditava nisso. O coração dela estava batendo tão rápido que parecia que ia explodir. Posso ajudar? Lúcia pulou, assustada. Uma das garçonetes novas estava olhando para ela com cara de desconfiança. Não, eu só vim devolver o uniforme. Lúcia gaguejou. Já estou indo. Saiu do restaurante quase correndo, o ar faltando, a cabeça girando, de volta ao quartinho da pensão. Lúcia foi direto para o cantinho, onde guardava suas poucas coisas. Tinha uma caixa velha de sapato embaixo da cama, onde mantinha documentos, fotos antigas, coisas que não usava, mas não conseguia jogar fora. No fundo da caixa, enrolado num pedaço de pano, estava o único vestígio do filho que ela nunca segurou nos braços. Um cartão de berçário pequeno, amarelado, com as bordas já meio rasgadas de tanto que ela segurou aquilo nos últimos anos. Tinha a data rabiscada à mão, 15/03/2021, a hora, 23h47, e no canto, uma letra L, desenhada torto, que ninguém na maternidade soube explicar. Erro da enfermeira. Disseram na época quando ela perguntou. Às vezes acontece na correria. Lúcia olhou para aquele cartão como se estivesse vendo ele pela primeira vez, 15 de março de 2021. Quando foi que as trigêmeas de Álvaro nasceram? Ela não sabia a data exata, nunca tinha perguntado, mas lembrava vagamente de seu Paulo comentando, uns meses depois que ela entrou no restaurante. Tadinho do Álvaro. As meninas fazem 1 ano semana que vem, e ele ainda não superou a morte da esposa. Lúcia pegou o celular com as mãos tremendo. Entrou no Facebook. Ela nem usava muito aquilo, mas tinha conta. E procurou o perfil do restaurante. Rolou as postagens antigas. Teve que rolar muito, mas finalmente achou. Uma foto das trigêmeas pequeninhas, recém-nascidas, com a legenda: Nossos 3 anjos completam 1 mês hoje. Laura estaria tão orgulhosa. Dia 16, abril, mano trigêmeas, bolido saudades. Lúcia fez as contas, se fizeram 1 mês no dia 16 de abril, nasceram dia 16 de março. Não, espera, ela leu errado, tinha que ter lido errado. Olhou de novo, e de novo, e de novo, 16 de março. O cartão na mão dela dizia 15 de março. 23h47. Um dia de diferença. Menos de um dia. Tem 2 mulheres em trabalho de parto ao mesmo tempo essa noite. O quarto começou a girar. Lúcia sentou na cama, ainda segurando o cartão, o celular, tentando respirar. Coincidência? Tinha que ser coincidência.
Mas aquelas bebês, o jeito que se agarraram nela, o jeito que pararam de chorar. Não, ela falou em voz alta, para ninguém. Não, 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 eu tô enlouquecendo, tô vendo coisa onde não tem. Mas a semente da dúvida já tinha sido plantada. E sementes, uma vez plantadas, têm o costume irritante de crescer. Lúcia olhou para o cartão de berçário na mão, olhou para o perfil do restaurante no celular, olhou para a data e, pela primeira vez em 4 anos, permitiu-se pensar no impensável. E se não tivesse sido coincidência? E se... Ela balançou a cabeça, afastando o pensamento. Estava sendo ridícula, paranoica. Dona Rita tinha razão. Ela estava inventando coisas, criando histórias na cabeça, porque não conseguia aceitar a dor da perda. Mas mesmo dizendo isso para si mesma, Lúcia já sabia o que ia fazer. Ia procurar a maternidade Santa Beatriz. Ia descobrir a verdade, nem que isso a destruísse de vez. A maternidade Santa Beatriz ficava do outro lado da cidade, num bairro que Lúcia conhecia bem demais. Tinha passado os piores dias da vida dela naquele prédio cinza de 4 andares, com as janelas sempre fechadas e o cheiro de desinfetante que grudava na garganta. Ela pegou 2 ônibus para chegar lá, gastando um dinheiro que não podia gastar. O céu estava carregado, nuvens escuras ameaçando chuva e o vento quente trazia poeira da rua. Quando desceu do 2º ônibus, ficou parada na calçada por uns 5 minutos, só olhando para o prédio. A última vez que tinha estado ali, saiu carregando uma dor que nunca mais foi embora. Será que estava pronta para entrar de novo? Não importa se você está pronta, pensou, apertando a alça da bolsa com força. Você precisa saber. Empurrou a porta giratória e entrou. A recepção estava vazia, só 2 mulheres atrás do balcão digitando alguma coisa no computador. Uma delas, mais velha, de óculos de grau grosso, ergueu os olhos quando Lúcia se aproximou. Boa tarde, posso ajudar? Boa tarde. Lúcia tentou manter a voz firme. Eu precisava de uma informação sobre um parto que aconteceu aqui há 4 anos. A mulher franziu a testa. 4 anos? Que tipo de informação? Eu tive um bebê aqui em março de 2021. Disseram que ele não sobreviveu, mas eu queria ver os registros, o prontuário, essas coisas. A recepcionista trocou um olhar rápido com a colega. Algo passou entre elas. Algo que Lúcia não soube decifrar, mas que fez o estômago dela revirar. Os registros de 2021 estão em reforma no arquivo. A mulher disse, voltando a digitar no computador sem olhar para Lúcia. Sistema novo. Vai demorar uns meses ainda para ficarem disponíveis. Mas eu só preciso do meu prontuário. Deve ter em algum lugar? Não. Está tudo no arquivo, em reforma. Então, quando... uns 3, 4 meses, talvez mais... Lúcia sentiu a raiva começar a subir. Aquele jeito da mulher, automático, frio, como se estivesse lendo de um script. E o médico que fez meu parto? Dr. Falcão, ele ainda trabalha aqui. Dessa vez, o silêncio foi ainda mais pesado. A recepcionista parou de digitar. A colega olhou para baixo, de repente muito interessada em organizar uns papéis. Falcão se aposentou. A mulher disse... Finalmente, se mudou de cidade, não sei para onde. Como assim não sabe? Vocês não têm um cadastro, um contato? Senhora, já respondi o que podia responder. Se quiser mais informações, vai ter que esperar os arquivos ficarem disponíveis. A voz dela ficou mais dura. Com licença, tem outras pessoas esperando. Lúcia olhou para trás. Não tinha ninguém esperando. A recepção continuava vazia, mas entendeu o recado. Saiu dali com as pernas bambas e o coração apertado. Alguma coisa estava errada, muito errada. O jeito que aquelas mulheres reagiram, o nervosismo mal disfarçado, a pressa em se livrar dela, elas estavam escondendo alguma coisa. Nos dias seguintes, Lúcia tentou voltar à rotina. Precisava arranjar outro emprego urgente, o dinheiro do acerto não ia durar, passou em 3 restaurantes no centro, 2 bares, uma padaria, em todos, a resposta foi a mesma.
A vaga já foi preenchida. Não estamos contratando no momento. Deixa teu contato que a gente liga se surgir alguma coisa. Ninguém ligou. Na quarta tentativa, o dono de um restaurante pequeno foi mais honesto. Era um senhor de uns 60 anos, barrigudo, de avental sujo de molho. Olha, moça, vou ser franco com você. Recebi uma ligação do gerente do solar do centro. Disse para tomar cuidado, que você... Ele hesitou sem jeito. Que você tem uns problemas. Sabe como é, né? Gente importante falando essas coisas. A gente fica com o pé atrás. Lúcia ficou olhando para ele. Muda, problemas, gente importante, pé atrás. Entendo. Foi tudo que conseguiu dizer. Saiu dali com a certeza de que não ia conseguir emprego em lugar nenhum. Não enquanto Rita Montenegro estivesse espalhando mentiras sobre ela. Uma semana depois, as coisas pioraram. Lúcia estava voltando da rua, depois de mais uma manhã procurando emprego sem sucesso, quando Dona Zilda a chamou no corredor da pensão. A mulher estava com cara de preocupada. Ou seria medo? Lúcia, precisamos conversar. Entraram no quartinho. Dona Zilda ficou em pé, nervosa, mexendo nas mãos. O que foi? Lúcia perguntou, já sentindo o pior. Recebi uma visita hoje de manhã. 2 homens, bem vestidos, disseram que... Ela engoliu em seco. Que você anda mexendo em coisas que não devia, que está fazendo perguntas, incomodando gente importante. O sangue de Lúcia gelou. Quem eram esses homens? Não sei. Não se apresentaram, mas deixaram um recado. Dona Zilda evitou olhar nos olhos dela. Disseram que seria melhor você parar com essa obsessão que está fazendo mal para você e para mim também. Se eu continuar alugando o quarto, eles ameaçaram você. Não foram por esse caminho, mas... Você entende, né? A voz dela ficou quase um sussurro. Lúcia, você é uma boa inquilina. Sempre pagou em dia, nunca deu trabalho, mas eu não posso me meter em confusão com gente graúda. Tenho essa pensão para tocar, contas para pagar. Você está me pedindo para sair. Não era uma pergunta. Dona Zilda baixou os olhos. Não agora, mas assim que você conseguir se organizar, acho melhor procurar outro lugar. Me desculpa, filha, é que eu não posso arriscar. Lúcia assentiu, a garganta apertada demais para falar. Esperou a dona da pensão sair e fechar a porta. Então, finalmente, se permitiu desabar, sentou na cama e começou a chorar. Não aquele choro bonito de novela, mas o choro feio, soluçante de quem está no limite, sem emprego, sem dinheiro, agora sem casa também. E por quê? Por ter feito perguntas, por querer saber a verdade sobre o próprio filho. Rita Montenegro estava usando todo o poder dela para destruir a vida de Lúcia e estava conseguindo. Naquela noite, Lúcia não conseguiu comer. Ficou deitada no escuro, ouvindo os barulhos da pensão. Televisão ligada no quarto ao lado, alguém discutindo no andar de baixo, cachorro latindo na rua, barulhos normais da vida seguindo seu curso. Mas a vida dela tinha parado. Pegou o cartão de berçário que sempre ficava na mesinha de cabeceira e segurou com força, como se fosse um amuleto. Aquele pedacinho de papel amarelado era a única prova de que o filho dela tinha existido. A única coisa que restava, 15/03/2021, 23h47 L, porque a letra L, o bebê era menino. Os médicos tinham dito, pelo menos nisso foram honestos. Então por que L, de Lúcia, do sobrenome que ela nem sabia porque nunca chegou a registrar? Ou de outra coisa, Lara, Liz, Lívia, as 3 trigêmeas, todas com nomes começando com L. Para, ela disse para si mesma, em voz alta no quarto escuro. Para de inventar. Para de ver conexão onde não tem. Você está ficando louca mesmo, igual a Rita falou. Mas se estava ficando louca, por que Rita tinha tanto medo das perguntas dela? Por que mandar homens para ameaçar Dona Zilda? Por que espalhar mentiras, destruir as chances de emprego, fazer tudo ao alcance para calar Lúcia? Gente inocente não faz essas coisas. Gente que não tem nada a esconder não precisa destruir quem faz perguntas.
A conclusão era simples, mas aterradora. Rita Montenegro estava escondendo alguma coisa grande, alguma coisa que valia a pena esmagar uma garçonete desempregada só para manter em segredo. E Lúcia tinha certeza, com cada fibra do corpo, de que esse segredo tinha a ver com aquela noite de março de 2021, com 2 partos acontecendo ao mesmo tempo, com bebês que deveriam ter nascido e desapareceram, com trigêmeas que apareceram do nada. Contudo, ela abraçou o cartão de berçário contra o peito e fechou os olhos. O cansaço era imenso, a dor era insuportável. A vontade de desistir era enorme, mas maior ainda era a necessidade de saber. Mesmo que a verdade a destruísse, mesmo que perdesse tudo, mesmo que ficasse completamente sozinha, porque tinha alguma coisa pior do que perder tudo. Era viver o resto da vida sem saber o que realmente aconteceu naquela noite. Era viver com a dúvida martelando para sempre. E Lúcia Helena já tinha vivido 4 anos assim. Não ia viver nem mais um dia, de algum jeito, ia descobrir a verdade, nem que isso custasse tudo que ainda tinha. A chuva começou na madrugada de quinta-feira e não parou mais. Era uma daquelas chuvas finas e irritantes que não molha de uma vez, mas vai encharcando aos poucos, entrando pelos poros, pelos ossos, deixando tudo úmido e frio. Lúcia acordou com o barulho da água batendo no telhado de zinco da pensão. Estava com o corpo doído de ter passado a noite toda encolhida na cama, abraçada ao travesseiro, tentando aquecer o frio que não era só do tempo. Fazia quase 2 semanas que tinha ido à maternidade. 2 semanas desde que Dona Zilda pediu para ela sair. 2 semanas procurando emprego e não encontrando nada. O dinheiro estava acabando. Tinha comido só pão com manteiga nos últimos 3 dias. Mas não era a fome que doía mais. Era a sensação de estar afundando, devagar, sem ninguém para estender a mão. Levantou da cama quando ouviu a batida na porta. Lúcia, a voz de Dona Zilda, aguda. Tem uma mulher aqui embaixo querendo falar com você. O coração deu um pulo, mulher. Que mulher? Será que era alguma notícia de emprego? Ou seria mais ameaça? Vestiu o moletom velho por cima da camisola e desceu a escada de madeira que rangia a cada degrau. Na sala da pensão, perto da porta de entrada, estava uma mulher que Lúcia nunca tinha visto na vida. Era idosa, devia ter uns 60 e poucos anos. Cabelos grisalhos, cortados curtos, óculos de armação grossa, estava encharcada da chuva. Mesmo usando uma capa de plástico amarela daquelas baratas que vendem na rua, nas mãos, segurava uma pasta velha, dessas de couro que já viveram dias melhores. Toda gasta nas bordas, e tinha uma coisa nos olhos dela, uma coisa que Lúcia reconheceu na hora, porque vivia com aquilo dentro dela também. Culpa. Você é Lúcia Helena. A mulher perguntou a voz trêmula. Sou. Quem é a senhora? A mulher olhou para Dona Zilda, que estava ali perto, curiosa como sempre. Eu preciso falar com você, a sós. Dona Zilda fez cara feia, mas Lúcia já estava indicando a escada. Vamos para o meu quarto. Subir as escadas foi difícil para a mulher. Ela subia devagar, segurando no corrimão. A respiração pesada, quando finalmente entraram no quartinho, Lúcia ofereceu a única cadeira que tinha. A mulher sentou com um suspiro de alívio, colocando a pasta no colo. Desculpa a bagunça, Lúcia disse meio sem jeito, fechando a porta. Não esperava visita. Não tem problema, filha. A mulher tirou os óculos embaçados e limpou com a barra da blusa. Meu nome é Dalva, Dalva Reis. O nome não dizia nada para Lúcia. Ela ficou em pé, encostada na parede, esperando. Eu trabalhei na maternidade Santa Beatriz por 23 anos. Dalva continuou, recolocando os óculos. Enfermeira obstetra. Me aposentei faz 2 anos, mas... A voz dela falhou. Mas tem uma coisa que não me deixa dormir desde aquela época. O coração de Lúcia começou a bater mais rápido. A senhora me conhece, não pessoalmente,
Mas eu sei quem você é, sei o que aconteceu com você. Dalva abriu a pasta com as mãos tremendo. E vim aqui porque não aguento mais carregar esse peso sozinha. Lúcia sentou na beirada da cama, as pernas ficando fracas. Que peso! Dalva tirou da pasta um envelope amarelado. Cheio de papéis, ficou segurando aquilo por um tempo, como se estivesse reunindo coragem. Quando finalmente falou, as lágrimas já escorriam atrás dos óculos. Naquela noite, 15 de março de 2021, você deu entrada na maternidade às 22h15, em trabalho de parto avançado. Lembro de você, estava sozinha, assustada. Era seu primeiro filho. Lúcia não conseguia respirar direito. Meia hora depois, deu entrada outra paciente, Laura Montenegro, esposa de gente importante, rica, conhecida. Ela também em trabalho de parto, mas complicado, muito complicado. Dalva limpou as lágrimas com as costas da mão. Eram duas mulheres, mas eram histórias diferentes. Você, pobre, sozinha, sem ninguém. Ela, com toda a família esperando lá fora, incluindo a sogra, Dona Rita Montenegro. O nome fez Lúcia arrepiar inteira. O parto de Laura correu mal. O bebê estava em sofrimento fetal. Ela perdeu muito sangue. O Dr. Falcão tentou de tudo, mas ela não resistiu. Morreu na mesa de parto. Dalva fez uma pausa, a respiração pesada. E o bebê dela também não sobreviveu. Era só um menino natimorto. Mas as trigêmeas, Lúcia sussurrou, não eram dela. Dalva olhou nos olhos de Lúcia, e o que tinha ali era uma confissão pura. Eram suas. O mundo parou. Lúcia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, como se o chão tivesse se aberto embaixo dos pés, como se tudo o que ela achava que sabia sobre o mundo tivesse virado pó de uma hora para outra. O quê? Foi tudo que conseguiu dizer. Você teve trigêmeas naquela noite, Lúcia. 3 meninas. Saudáveis, perfeitas, chorando com força, nasceram às 23h47, uma atrás da outra, partos naturais. Eu mesma ajudei a cortar os cordões. Dalva abriu o envelope e começou a tirar papéis. Mas logo depois que você deu à luz, ainda tonta da anestesia, Dona Rita entrou na sala de recuperação onde você estava, com o Dr. Falcão. Eles conversaram baixo, mas eu ouvi tudo. As mãos de Lúcia tremiam tanto que ela teve que apertar os joelhos para parar. Rita disse que a família precisava daqueles bebês, que a nora tinha morrido, que o filho ia ficar destruído, que ela não ia deixar a linhagem Montenegro acabar. Ofereceu dinheiro, muito dinheiro. Dalva soltou um soluço. E o Dr. Falcão, Deus me perdoe, mas o Dr. Falcão aceitou. Não. Lúcia balançou a cabeça. Não. Mudaram os registros. Colocaram que seu bebê tinha nascido morto. Colocaram as trigêmeas como filhas de Laura, fruto de uma barriga de aluguel que ninguém sabia. Tudo falsificado, tudo comprado. Dalva estendeu os papéis para Lúcia. Eu guardei cópias, registros originais antes de serem alterados, anotações do plantão, e isso aqui, ela tirou do fundo da pasta 2 objetos pequenos, pulseirinhas de maternidade, aquelas que colocam nos bebês para identificar. Numa estava escrito Lúcia Helena, parturiente na outra, recém-nascida L, 23h47. Lúcia pegou as pulseirinhas com as mãos, tremendo tanto que quase deixou cair. Eram tão pequenas, tão frágeis, mas eram reais, eram a prova. Por quê? Ela conseguiu perguntar, a voz saindo quebrada. Por que a senhora fez isso? Por que deixou? Porque sou uma covarde. Dalva não desviou o olhar. Porque tinha dívidas, porque meu marido estava doente e eu precisava do dinheiro para pagar o tratamento, porque me convenci de que era melhor assim, que aquelas meninas iam ter uma vida melhor com a família Montenegro, que você era jovem, ia poder ter outros filhos, ia esquecer. Ela soltou outro soluço. Mas fui eu que não consegui esquecer, fui eu que não consegui dormir mais direito.
Fui eu que acordava toda noite pensando no que tinha feito. O silêncio que caiu no quarto era pesado demais para aguentar. Lá fora, a chuva continuava caindo, monótona. As meninas são suas, Lúcia. Dalva repetiu, a voz firme agora. Lara, Liz e Lívia. As três começam com L, porque era assim que estavam marcadas no berçário antes de mudarem tudo. Recém-nascida L, primeira. Recém-nascida L, segunda recém-nascida L, terceira suas filhas, que arrancaram de você antes mesmo de você poder olhar direito para elas. Lúcia olhou para os papéis espalhados na cama, para os registros, para as pulseirinhas, para o cartão de berçário que ela guardava há 4 anos com aquele L misterioso. Tudo se encaixava, tudo fazia sentido e era pior do que qualquer coisa que ela pudesse ter imaginado. Eu sei que não tem perdão para o que eu fiz, Dalva disse, levantando da cadeira com dificuldade. Vim aqui porque vi seu nome nos jornais. Vi que você foi demitida por obsessão com as meninas. E aí eu soube que você tinha descoberto alguma coisa, que estava procurando a verdade. E eu não podia deixar você sozinha nisso, não de novo. Ela deixou a pasta com todos os documentos em cima da cama. Use isso, procure um advogado, vá atrás dos seus direitos. Essas meninas são suas filhas, Lúcia, e você merece tê-las de volta. Lúcia olhou para a mulher que tinha ajudado a roubar suas filhas e devia sentir raiva, devia sentir ódio, devia querer gritar, bater, destruir, mas tudo que sentia era um vazio imenso e uma dor tão grande que não cabia dentro do peito. Obrigada. Foi tudo que conseguiu dizer. Dalva assentiu, limpou as lágrimas uma última vez e saiu. Lúcia ficou ali, sozinha no quartinho, cercada de papéis que provavam que sua vida inteira nos últimos 4 anos tinha sido baseada numa mentira. Suas filhas estavam vivas. Suas 3 filhas estavam vivas, crescendo com outro nome, chamando outra pessoa de família, sem nem saber que tinham sido roubadas dela. E Lúcia tinha estado perto delas esse tempo todo, servindo comida no restaurante. Vendo elas de longe, ouvindo Rita falar delas como se fossem propriedade da família Montenegro, a raiva começou a vir. Devagar primeiro, depois mais forte, mais quente. Rita Montenegro tinha roubado suas filhas e ia pagar por isso. Lúcia passou o resto daquela manhã lendo e relendo os documentos que Dalva tinha deixado. Cada papel era uma facada, cada anotação, uma confirmação do pior pesadelo que ela nem sabia que estava vivendo. Tinha os registros originais, antes de serem alterados. Lá estava: parturiente Lúcia Helena Santos, parto triplo, 23 e 47, 3 recém-nascidas. Apgar 9 e 10 em todas, saudáveis. Tinha as anotações de plantão da noite, escritas à mão por Dalva. Drá Falcão autorizou transferência das RN para a ala particular, a pedido da família Montenegro, registros a serem ajustados conforme orientação administrativa. E tinha as pulseirinhas. Aquelas malditas pulseirinhas com o nome dela e aquele L que ela nunca entendeu. Suas filhas, vivas, roubadas, a raiva que tinha começado como uma brasa, agora era um incêndio, mas debaixo da raiva tinha medo, muito medo, porque uma coisa era saber a verdade, outra completamente diferente era provar, ir contra uma família rica, poderosa, que já tinha mostrado que era capaz de destruir qualquer um que ameaçasse seus segredos. Lúcia não tinha dinheiro para advogado, mal tinha dinheiro para comer, mas tinha aqueles papéis. E tinha algo mais forte que qualquer coisa. Tinha a verdade. Ficou o dia inteiro pensando no que fazer. Quando escureceu e a chuva finalmente parou, já tinha tomado a decisão. Ia confrontar Álvaro. O solar do centro fechava às 10 da noite. Lúcia chegou lá às 9h30. Quando ainda tinha movimento, mas os clientes já estavam indo embora, ficou do outro lado da rua, escondida embaixo de uma marquise, observando. Viu Álvaro através da janela de vidro. Ele estava no caixa, conversando com o gerente, aquele mesmo que tinha ligado para os outros restaurantes, falando mal dela.
Usava camisa social azul clara, sem gravata, as mangas arregaçadas, parecia cansado. Bom, ela também estava. Esperou até que o último cliente saísse, até que o gerente se despedisse e fosse embora, até que Álvaro ficasse sozinho lá dentro, contando o caixa do dia. Então atravessou a rua e bateu na porta de vidro. Álvaro ergueu os olhos, viu quem era e o rosto dele se fechou na hora. Fez que não com a cabeça e voltou a contar o dinheiro. Lúcia bateu de novo, mais forte. Ele largou as notas em cima do balcão, irritado, e veio até a porta, mas não abriu. Ficou ali do outro lado do vidro, os braços cruzados. A gente não tem nada para conversar. Ele disse, a voz abafada pelo vidro. Tem sim. Lúcia mostrou a pasta que Dalva tinha deixado. É sobre suas filhas. Algo mudou no rosto dele, uma sombra de dúvida. Minha mãe já me avisou que você ia vir com alguma história, que está obcecada, que precisa de ajuda. Mas a voz dele não tinha tanta certeza quanto as palavras. Álvaro, por favor, 5 minutos. Só isso. Se depois você quiser me mandar embora, eu vou e nunca mais volto. Mas me deixa falar, me deixa te mostrar. Ele ficou parado ali por um tempo que pareceu eterno. Então, com um suspiro pesado, destravou a porta e abriu. 5 minutos, nem um segundo a mais. Sentaram numa mesa do fundo, longe da porta. Lúcia colocou a pasta em cima da mesa, as mãos tremendo. Não sabia nem por onde começar. Você sabia que sua esposa morreu no parto? Ela perguntou. Claro que sabia. A voz dele saiu mais grossa. Todo mundo sabe. E sabia que o bebê dela também morreu. Álvaro piscou, confuso. Que bebê? Laura estava esperando trigêmeas. Elas sobreviveram. Não, Laura estava esperando um bebê só. Um menino que nasceu morto. Lúcia abriu a pasta e começou a tirar os papéis. As trigêmeas não eram dela. Álvaro, eram minhas. Se ela esperava alguma reação explosiva, não foi o que aconteceu. Álvaro só ficou olhando para ela como se estivesse falando em outra língua. Do que você está falando? Eu dei-a à luz na mesma noite que sua esposa, na mesma maternidade. Eu tive trigêmeas. Me disseram que meu bebê tinha morrido, mas era mentira. Foram suas filhas que morreram naquela noite e sua mãe, ela respirou fundo. Sua mãe trocou os bebês. Você pirou de vez. Álvaro começou a se levantar. Olha isso aqui. Lúcia empurrou os registros para frente dele. Lê o que está escrito. Ele parou, mais por surpresa do que por vontade, olhou para os papéis e começou a ler. Lúcia viu quando a expressão dele mudou. Primeiro foi confusão, depois dúvida, depois algo parecido com medo. Isso não pode ser verdade. É verdade, está tudo documentado, registros originais antes de serem alterados, anotações de plantão, as pulseirinhas do berçário. Ela mostrou cada coisa. E olha isso aqui. Tirou do fundo da pasta um papel que ela tinha quase esquecido. Era uma autorização de procedimento especial, datada de 15 de março de 2021, assinada por Rita Montenegro. Álvaro pegou o papel, olhou para a assinatura e Lúcia viu o exato momento em que ele reconheceu. Isso é a letra da minha mãe. É. Ele soltou o papel como se queimasse. Passou as mãos pelo cabelo, se levantou e começou a andar de um lado para o outro. A respiração dele estava acelerada. Não. Minha mãe não faria uma coisa dessas. Ela é difícil, é controladora, mas não faria isso. Mas fez. Você pode ter forjado tudo isso. Tenho testemunha, a enfermeira que participou do esquema, Dalva Reis. Ela está arrependida, pronta para confirmar tudo. Álvaro parou de andar, ficou de costas para Lúcia, segurando na beirada de uma mesa. Por que você está me dizendo isso? A voz dele saiu baixa. Por que não foi direto para a polícia? Porque não tenho dinheiro para advogado? Porque ninguém acredita em mim? Porque sua mãe já me destruiu uma vez e vai fazer de novo se eu for sozinha? Lúcia se levantou também. Mas você é o pai legal delas.
Você tem poder que eu não tenho. Você pode exigir exame de DNA, Você quer que eu vá contra minha própria mãe? Eu quero que você descubra a verdade sobre suas filhas. O silêncio que caiu foi pesado. Lá fora, um carro passou na rua vazia. Algum cachorro latiu longe. Álvaro finalmente se virou e o que tinha no rosto dele era dor pura. Você sabe o que está pedindo. Minha mãe criou as meninas. Foi ela quem ficou acordada de madrugada quando elas choravam. Foi ela quem levava no médico. Quem? Porque eram minhas filhas. Lúcia sentiu a voz sair mais alta do que pretendia. Ela tirou de mim o direito de fazer tudo isso, tirou de mim 4 anos da vida delas. E se for verdade, a voz dele tremeu. Se tudo isso for verdade, então minhas filhas não são minhas filhas. Então Laura morreu por nada. Então minha vida inteira é uma mentira. Não, suas filhas são suas. O DNA vai provar. Lúcia deu um passo em direção a ele. Mas também são minhas, e alguém tem que pagar pelo que fizeram com a gente. Com todos nós, Álvaro voltou a se sentar, a cabeça nas mãos. Ficou assim por muito tempo. Lúcia não disse mais nada. Deixou ele processar. Deixou ele sentir. Quando ele finalmente ergueu o rosto, tinha lágrimas nos olhos. Se eu fizer isso, se eu concordar em investigar, minha mãe vai me odiar. A família inteira vai se virar contra mim, vou perder tudo.